Graça e paz, irmãos, dando continuidade ao estudo do Salmo 119, hoje vamos falar dos versos 35 a 37. Estamos procurando ir de 3 em 3 versos para facilitar a compreensão desse precioso texto da palavra de Deus. O verso 35 diz assim: Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Davi já tinha expressado o desejo de seguir a Deus de várias maneiras. Nós já vimos nos textos passados, se você voltar aí na playlist, tem as meditações do Salmo, nos versos passados, ele já tinha demonstrado isso. E agora ele demonstra novamente o mesmo desejo humilde de pedir a Deus que faça isso nele. Porque ele sabe que ele não consegue fazer por conta própria, mas ao mesmo tempo ele sabe que Deus o capacita a fazer. Ele não é um agente totalmente passivo nisso. Então, diante disso, Davi não pede para ser carregado pelo caminho. Ele pede para que Deus o capacite a andar pelo caminho. É bem diferente, é uma resposta à ação de Deus. Davi sabe que é o dever dele andar na verdade. Mas ele também sabe que ele é incapaz de fazer, por isso ele diz, faze-me andar. Ele não quer ser inativo, mas sabe que para ser ativo ele precisa da graça operante. Veja quantas verdades nós temos nessa expressão. Davi pede para que Deus incline a sua vontade para que ele ande na vontade, porque Deus, ele desperta a nossa vontade, ele muda o nosso querer, ele coloca em nós o desejo por ele mesmo. Então Davi reconhece que a palavra de Deus é a verdade, ele reconhece que ele precisa andar na verdade e não de acordo com os sentimentos dele, não de acordo com o coração dele ou com a opinião dos outros, mas ele precisa andar nessa verdade. Ele reconhece que ele é incapaz, mas ele reconhece que Deus pode capacitá-lo e é o único a fazer. Então isso é muito interessante, porque lá em Filipenses 2,13, Paulo diz, Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar. É isso que Davi está dizendo em outras palavras aqui. Deus mesmo vai operar isso em Davi e vai operar em nós. Até o desejo para orar sobre isso é Deus mesmo quem põe em nós. Então nós precisamos dessa ação dupla de Deus. Qual? Primeiro, a mente deve ser esclarecida pela verdade. E a segunda ação é que a vontade deve ser guiada e conduzida a obedecer na prática. Eu preciso crer que a palavra de Deus é a verdade. E o segundo passo, se eu creio, é o meu desejo de andar, de viver essa verdade, essa verdade na prática. Thomas Manton diz assim, a obra de um cristão não está na profundidade da especulação, mas na elevação da prática. E Tiago também fala isso, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então o salmista quer praticar a palavra, não apenas quer ser um estudioso frio dela. No verso 36 diz assim, inclina o meu coração a teus mandamentos e não à cobiça. Naturalmente o nosso coração é inclinado à cobiça. Nós tendemos a cobiçar as coisas, por isso que os mandamentos de Deus, lá nos 10 mandamentos, já tem um mandamento contra a cobiça. Porque o pecado nos gerou isso em nós. Somente quando Deus renova, somente quando Deus nos dá um novo coração e nos capacita a lutar contra a cobiça, que nós podemos orar dessa forma. Senhor, não quero ter um coração mais inclinado à cobiça, tendente a ficar de olho na cobiça, seja ela em qual área for. Spurgeon diz assim sobre o vício da cobiça, o pecado. Ele diz assim, esse vício é tão nocivo quanto comum, tão vil quanto miserável. É idolatria e, sendo assim, destrona Deus. É egoísta e assim é cruel com todos sob o seu poder. É ganância sórdida e assim venderia o próprio Senhor por peças de prata. É um pecado degradante, humilhante, endurecedor e sufocante que seca tudo ao seu redor que seja amável e semelhante a Cristo. Aquele que é cobiçoso é da raça de Judas e muito provavelmente acabará ele próprio sendo filho da perdição. Fecha aspas. A cobiça é um pecado por si mesmo. Ela é um pecado, e por ser um pecado de cobiça, especificamente falando, ela atrai outros pecados, ela nunca vai estar sozinha. Esse pecado sempre vai atrair outros pecados para junto de si. O que evitará um coração inclinado à cobiça é ter um coração que tenha prazer em Deus. Inclina o meu coração aos teus mandamentos. Quanto mais o nosso coração estiver inclinado, estiver voltado para a palavra de Deus, mais nós teremos vitórias contra a cobiça, porque nós estaremos satisfeitos em Deus, satisfeitos com a palavra. Teremos lutas, sim, mas obteremos vitórias pelo poder do Espírito Santo.
Amém? Então no verso 37, finalizando, diz assim: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Davi pede novamente pela graça operante, não somente que o coração dele seja preservado da cobiça, mas que seus olhos sejam desviados de contemplar a vaidade. Um coração cobiçoso vai deixar os olhos ativos na vaidade, e os olhos ativos na vaidade vai manter um coração cobiçoso. Veja como essas coisas andam juntas. Por isso que Davi pede que um coração dele seja ganho pela verdade, e agora que os olhos dele também sejam desviados de toda forma de vaidade. E aí, vaidade é cobiça. Uma coisa leva a outra. O pecado entrou na mente do homem primeiramente pelos olhos, de completa Spurgeon, que ainda são os portões favoritos para a entrada das seduções de Satanás. Por isso que Davi ora: Senhor, desvia os meus olhos da vaidade, porque quando nós contemplamos as coisas deste mundo, o nosso coração vai sendo atraído por aquilo, e nós estamos a um passo da queda. E diz aqui Spurgeon, em outras palavras, que pecado é vaidade, ganho injusto é vaidade, orgulho é vaidade. Um coração que não ama o Senhor e uma mente que não se alimenta da palavra viverá na vaidade dos olhos e na cobiça do coração. Spurgeon diz assim, que orar a Deus para que nossos olhos não vejam a vaidade é como orar pedindo graça para não nos apaixonarmos pela vaidade, porque ela é cativa, ela atrai. E nós precisamos, a nossa única segurança é estar seguros em Cristo, satisfeitos nele. E um outro escritor, William Seeker, diz assim: um olho descuidado é um indicador de um coração desprovido de graça. Um olho descuidado é um indicador desprovido de um coração cheio de graça. Que nós possamos orar para que Deus incline o nosso coração não à cobiça, mas à palavra dele, e mantenha os nossos olhos desviados da vaidade. E então ele completa no verso 37, e vivifica-me no teu caminho. Um coração cobiçoso, um olhar que fica fixado na vaidade, não vai ser vivificado no caminho do Senhor. Mas quando o nosso coração é livre da cobiça, quando os nossos olhos são desviados da vaidade, então nós somos vivificados, experimentaremos a vitória e a vida que há em Cristo. A vivificação é resultado de um coração que não é inclinado e de olhos que não contemplam a vaidade. Somente num caminho do Senhor nós podemos desfrutar dessas verdades. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, continuaremos o estudo nas próximas semanas. E peço que, se você foi edificado, compartilhe essa mensagem, marque alguém aqui para que outras pessoas tenham acesso também. Deus te abençoe.